E aí, beleza, pessoal? Extremo Sub na área. Sou Emerson Lima. A Extremo Sub, assessoria de mergulho e segurança do trabalho, vai realizar aqui uma apresentação. É a primeira apresentação aí de várias que vão surgir na parte de organização operacional em piscicultura, ok? Ilha Solteira e região aí na parte oeste paulista e sul mato-grossense é uma das áreas aí que vai ser a maior área de criação de peixes em cativeiro do mundo. Então, muito promissor aí. Então, para a galera que se interessar aí pelas atividades, produtores, né, funcionários, operadores, quem se interessar, né, na parte de para trabalhar com essa atividade aí, vai compartilhando, dando like aí, manda perguntas aí pra gente. A gente está com a página no Facebook, está com um canal no YouTube também. Então, a galera que tiver a fim de bater um papo ou contratar aí os trabalhos da gente, contacta a gente aí pra gente trabalhar juntos com isso, beleza? Então, tranquilo, olha, eu vou começar então apresentando essa fazenda aí. Na verdade, é uma imagem, né, de um trecho da fazenda, de uma parte da fazenda que eu escolhi aí. Foi uma fazenda que a gente trabalhou já faz uns 10 anos já, isso foi bem no começo. São tanques aí que tem mais ou menos 3 metros de comprimento por 3 de largura. Se eu não me engano, era essa a faixa que eles tinham. E a profundidade aí média de 5 metros, né? E uma das particularidades das nossas áreas, da nossa região, é que ainda existem muitas árvores dentro da água. Árvores que foram deixadas, né? Olha lá. São tudo árvores ainda são altas essas árvores, né? Que foram deixadas na época da fase de construção da usina hidrelétrica de Ilha Solteira. Eram áreas de florestas aí que foram alagadas, né, e não foi possível remover todas essas árvores. Eles tinham um programa de remoção de árvores, remoção de animais, né, da região toda, mas como foram vários quilômetros de áreas alagadas em um curto período, né, de produção e de instalação, enfim, não teve como remover todas essas árvores, né? Então muitas árvores existem até hoje, existem florestas até submersas aí em nossa região. Na verdade, são materiais até que podem ser utilizados, são árvores boas ainda, não, por incrível que pareça, esse tempo de 30, 40, 50 anos aí de saturação da madeira, ela acaba ficando mais resistente, mais flexível. Então é um material que é utilizado, é até muito valorizado. Outros países valorizam muito até esse tipo de material, né, de madeira saturada. Mas no caso aqui de piscicultura acaba atrapalhando um pouco. Então escolhi essa imagem só para dar uma prévia, né? Os tipos de modelos de tanques hoje em dia que tem são variados, né? São modelos variados de tanques. Esses tanques aí são tanques quadrados e existem tanques circulares com um diâmetro de 20 metros hoje em dia, que são os mais modernos, né? Que grandes empresas estão utilizando. Mas existe tanques de 5x5, 7x7, 6x6, 1x1, né? Pequenos tanques. Uma das particularidades aí dessa apresentação dessa região aí é a forma de criação aí, que é dentro dos rios. Existem dois sistemas de criação de peixes, né? O dos tanques escavados, que é feita uma escavação na terra, uma preparação e o alagamento desses buracos, né? Dessas áreas de produção de peixe. E a produção dos peixes dentro dos rios, né? Então, esse é o diferencial aí das apresentações aí de trabalhos em nossa região. Vamos lá, partir para a parte 2. Planejamento dos trabalhos. As atividades da criação de peixes no Oeste Paulista e região sul-mato-grossense são promissoras, com previsão de ser a maior área
em rios de água doce com criações de peixe em cativeiro do mundo. E isso já está acontecendo em nossa região. Os cuidados com segurança do trabalho e cuidados com os nossos grandes rios e lagos devem ficar cada vez mais intensos para haver uma produção de peixes com qualidade, evitando acidente aos trabalhadores, prejuízos estruturais e poluição do meio ambiente. Bom, por, em média de umas mais de 500 fazendas, na verdade, que já existem em nossa região, fazendas de peixe, e está cada vez maior, né, essa atividade. Então, por isso, os cuidados devem ser redobrados com a poluição do meio ambiente, com os treinamentos, né, de orientação para os funcionários, para que não aconteçam acidentes, tanto com a vida humana quanto os animais ou as estruturas, né? Isso tudo acaba dando prejuízo e perdendo qualidade. Então, está começando a entender que deve existir treinamentos, deve existir orientações para os funcionários para que tenha qualidade, para dar certo, né? A gente já trabalha há mais de 10 anos já nessas atividades e uma das particularidades que a gente verificou é que não existiam justamente uma apresentação, um treinamento correto, né? Um treinamento prático dos funcionários dentro da água, um entendimento, né, dos funcionários dentro da água, porque geralmente esses funcionários eram funcionários que trabalhavam em áreas civis, né, nas cidades, ou trabalhava na área rural, então não tinham a devida experiência de trabalhar na água, né, e não tem. Então precisa de ter uma orientação, precisa de ter um treinamento para que não ocorra acidentes, né, acidentes físicos, e para que tenha um entendimento melhor de como deve se conduzir os trabalhos, né, e as produções de peixes, evitando que tenha poluição do meio ambiente, né, ponto principal, porque se tiver uma água que não tenha qualidade, não vai conseguir produzir adequadamente, né, evitando os acidentes aos trabalhadores, né, os prejuízos estruturais. Isso é básico aí para se iniciar um programa e um trabalho em piscicultura. Processo organizacional, segurança das operações. Todos os colaboradores deverão ser treinados corretamente para realizar os trabalhos em atividades aquáticas e subaquáticas, com segurança, utilizando corretamente os EPIs e realizando corretamente as atividades de amarração ou movimentação de equipamentos através de embarcações. Movimentação de materiais pesados devem respeitar a ergonomia física de cada indivíduo. Ou seja, não é um trabalho leve que é feito em piscicultura, é um trabalho pesado, são cabos longos, são estruturas pesadas, são estruturas flutuantes, né? Não é um trabalho simples, então tem que ter um treinamento correto, uma orientação correta, a utilização de EPIs corretamente, né? Para esses indivíduos aí, porque não é um trabalho feito de qualquer jeito. É um trabalho muito sério, com muita responsabilidade e muito cuidado que tem que ter. Para isso tem que ter um treinamento correto, isso é básico. Treinamento correto, uma orientação correta, não só um treinamento teórico, mas sim um treinamento prático, né, para os indivíduos saberem como conduzir com as estruturas, como resgatar uma vítima de dentro da água, se ser projetado dentro da água, como ele deve se safar, né? Como ele deve sair dessa situação. Então, para isso tudo tem que ter treinamento, não pode ser de qualquer jeito, né? Em caso de trabalhos utilizando embarcações com equipamentos elétricos a bordo, devem ser respeitados as normas de segurança da NR10, a norma de NR10, né? E os cuidados devem ser redobrados com o risco de possíveis choques elétricos ou descargas elétricas na água. Essa descarga elétrica na água acaba abrangindo a parte de raios também, né? Então é um cuidado muito grande que tem que ter, que são com equipamentos elétricos, né? Porque na água ele consegue ter uma proporção maior, né? Então ele consegue atingir mais colaboradores em caso aconteça um acidente com choques elétricos, né? Pela a condutividade da água, né? Então tem que ter um cuidado rigoroso com isso. E os equipamentos que são utilizados em flutuantes
né, elétricos do tipo geradores, pode conduzir uma eletricidade alta, né, podendo acarretar num acidente grave. Então, tem que ter um cuidado maior com isso também. As embarcações devem estar em perfeitas condições de uso e os materiais de segurança devem estar de fácil acesso e à disposição de todos os tripulantes. Bom, é básico também, né? Tem que ter embarcações de qualidade. Essas embarcações têm que ter os materiais de segurança caso ocorra um naufrágio da embarcação, ocorra um colaborador se projetar indevidamente na água para fazer o salvamento. Deve ter remos caso tenha um apagamento no motor da embarcação, né? Então, vários cuidados devem ter para conseguir iniciar, né, basicamente, um trabalho em piscicultura. Treinamentos de flutuação e resgate. Isso é básico também, que tem que ter de início já um treinamento com os colaboradores, né, e os funcionários. Os funcionários devem receber treinamentos práticos de flutuação na água e resgate de vítimas por queda na água e afogamento. Treinamentos de visualização de situações de risco que possam enfrentar em casos de mau tempo e em períodos de chuvas e ventos fortes. Isso é básico, básico que os colaboradores que trabalham em atividades dentro da água têm que entender. Tem que usar os EPIs corretamente. A parte de básico ter os coletes equilibradores, né, que eles acabam ajudando muito em caso de uma vítima na água. O colaborador necessariamente não precisa saber nadar, mas ele tem que estar com o EPI corretamente e saber utilizar esse EPI quando for projetado na água, né? Ele tem que ter um cuidado de utilizar os EPIs e saber também como utilizar corretamente esses EPIs. Então tá nas simbologias aí dos desenhos, né? Um indivíduo com o colete, já outro indivíduo aqui acenando. Geralmente nesses coletes o ideal é que tenha apitos, né, ou sinalizadores, né, para, se caso for noturno, conseguir ver o indivíduo, né? Mas um apito também é básico para que, se o indivíduo cair na água, o colaborador cair na água, ele consiga avisar outros colaboradores à distância que está na água, né? Indevidamente. Na parte central aí dos desenhos aí temos uma boia de salvamento que geralmente fica em embarcações, né? Ou flutuantes. No quarto desenho aí, da esquerda para a direita, temos aí o colaborador já sendo resgatado e a boia na parte inferior aí, já com a vítima sendo resgatado, sendo salvo, né? Isso acaba facilitando. São procedimentos de segurança e de resgate que isso ocorre em treinamentos específicos, né? E também o suporte de vida, né? O atendimento ali com a vítima já inicialmente, né? É a simbologia que temos aí. Isso é básico para que tenha de treinamentos para os colaboradores, para que se consiga ter um mínimo de segurança, né? Nessas atividades e nas operações. Sempre deve ter dois colaboradores trabalhando, né? O ideal é que sempre tenha dois colaboradores trabalhando. Isso é básico também, né, nessas atividades de aquáticas e subaquáticas, para que, se um indivíduo venha a se acidentar, o outro colaborador possa executar o resgate ou avisar outras pessoas, né, outros colaboradores, para poder ajudar, né? Então temos aí dois modelos de colete, né, equilibrador. São dois modelos de coletes que temos. Vou falar um pouco sobre eles aqui. Sempre deve se usar coletes de segurança para flutuabilidade caso o trabalhador seja projetado indevidamente na água. O colete deve possuir dimensionamento devido para o usuário, observado por peso do trabalhador. Em atividades aquáticas ou subaquáticas, sempre deve haver mais de um
trabalhador, podendo assim ajudar ao outro, caso ocorra acidentes, podendo avisar outros funcionários para ajudar no momento do sinistro ou agindo para o socorro imediato, caso esteja seguro da atividade para o devido salvamento, ou seja, o colaborador que vai fazer o resgate deve estar seguro de como executar esse salvamento, porque se ele não estiver bem treinado, bem orientado, ele pode ser outra vítima. Então, ao invés de salvar, né, uma vítima, ele acaba sendo outra vítima. Isso acontece muito. Na maioria dos acidentes com afogamento, que a vítima precisa de ajuda e o indivíduo que se dispõe a resgatar não entende de mergulho, não entende de água, não entende de resgate, acaba se vitimando também. Então é um grave problema isso acontece muito, por isso todos os colaboradores devem receber treinamentos específicos, né, de, de, de resgate e os treinamentos práticos, né? O cara tem que entrar na água lá para salvar o outro, aprender a entrar na água para salvar o outro, ou aprender a lançar um equipamento para fazer o salvamento do outro indivíduo, né? Para não ser mais uma vítima. Então tem que ter um treinamento específico. Temos dois modelos aqui de colete, ó. Esse colete aqui do lado esquerdo, ele tem uma divisão, né, no colete, onde essa parte superior fica atrás da cabeça e essa parte frontal aqui fica no peito, no tórax do colaborador. Então, fazendo com que esse colete faça o colaborador sempre flutuar de barriga para cima e nunca de barriga para baixo, onde pode causar um afogamento. Então, essa parte superior fica na parte de trás da cabeça e essa parte aqui fica na parte frontal do indivíduo, sempre deixando o colaborador de barriga para cima, de rosto para cima, podendo respirar. Então, se caso ele tenha um acidente, uma projeção na água e tenha um apagamento, né, um mal súbito, por exemplo, ele consegue, a chance dele se salvar e não se afogar é maior do que utilizar esse outro colete aqui do lado direito. Apesar de ser muito confortável, né, esse outro aqui do lado direito, e respeitar também as normas de segurança, né, geralmente das atividades, mas não tem a mesma particularidade desse outro colete aqui, que esse outro colete é um pouco mais incômodo, mas ele consegue ter uma rentabilidade melhor caso a vítima esteja apagada, né? Então, pessoal, valeu. Por enquanto a gente vai parar por aqui. Vamos para o segundo vídeo. Esse é o primeiro vídeo de orientação aqui em pisciculturas. Valeu? A gente vai dar continuidade nos outros vídeos aí. Muito obrigado pela atenção. Valeu, abraço, é nóis.